Parece que o novo governador de Portugal mantém alguns velhos vícios que já, enfim, eram garantidos por Mário Centeno, e no dia de hoje vamos ver o que é que o governador do Banco de Portugal, o novo, mantém do ponto de vista de contratos atribuídos de uma forma suspeita. Vamos dizer apenas desta forma. Vamos ver a reportagem do Página 1 e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, novo governador, velhos hábitos, Banco de Portugal dá 1,2 milhões de euros de mão beijada a 4 casas. Vamos ver como é que isto aconteceu. O governador pode ser novo, mas os vícios do Banco de Portugal são os mesmos, pelo menos em matéria de más práticas na contratação pública. A instituição acaba de efetuar um novo ajuste direto com uma sociedade de advogados. A sortuda foi a firma 4 Casas, que recebeu 1,2 milhões de euros num contrato de mão beijada. À semelhança do que sucedeu com outros ajustes diretos, o Banco de Portugal justificou a ausência de concurso com o argumento de que não existe mais nenhuma sociedade de advogados em Portugal capaz de fazer o trabalho para a qual a 4 Casas foi contratada, assessoria jurídica e patrocínio judiciário, que é literalmente o que qualquer escritório de advogados faz neste país, valha-me Nossa Senhora. Como é que me estão a dizer que não abriram um concurso porque precisam de assessoria jurídica e patrocínio judiciário, quando é só o que todos os escritórios de advogados fazem neste país, neste e outros? Portanto, por amor de Deus, quer dizer, estas pessoas já nem se preocupam em tentar esconder minimamente, quer dizer, que há preferências. E atenção, eu não estou a dizer que isto é ilegal, eu estou a dizer que isto é imoral, porque o pior disto tudo é que há formas legais de contornar os concursos públicos, mesmo que estejamos à procura de serviços tão básicos como assessoria jurídica. Estou-me a dizer que um escritório de advogados em Portugal só há um que possa prestar assessoria jurídica ao Banco de Portugal? Quer dizer, isto é uma piada de mau gosto. É o equivalente a dizer: bom, eu escolhi o Continente porque é o único que vende produtos alimentares. Será que o Jumbo, o Pingo Doce, sei lá, outro qualquer, não há mais a vender? Epá, isto é uma brincadeira, mas o Banco de Portugal já nem se preocupa em esconder que isto já é uma brincadeira tão habitual, lá está, porque Mário Centeno deu continuidade a este processo e o novo governador do Banco de Portugal não parece estar a fazer outra coisa. Vamos ver com atenção e fazer uns comentários. O contrato foi assinado no passado dia 5 de junho, mas segundo o documento o seu início teve efeitos a 29 de dezembro de 2025, portanto estamos a falar daqui a 3 meses, já faz um ano. Como o caderno de encargos não está disponível, contrariando as boas práticas da contratação pública, desconhece-se o teor dos serviços específicos a prestar pela firma, bem como o número de horas previsto. E sabem porque é que eu acho que o caderno de encargos não está disponível? Porque para disponibilizar o caderno de encargos, nós ficaríamos exatamente a saber o teor dos serviços prestados. E se nós soubéssemos o teor dos serviços prestados, a invocação deste artigo, que já vamos ver de seguida, para a contratação arbitrária, leia-se sem concurso público, cairia por terra. Porque nós íamos perceber que os serviços prestados, provavelmente, estou eu a conspirar pela 4 Casas ao Banco de Portugal, basicamente não envolvem nada de diferente daquilo que qualquer escritório de advogados poderia prestar. Mas se eles fizessem isso, obviamente que nós estaríamos perante um caso em que a invocação deste artigo não faria o menor sentido, e já vamos ver qual é o artigo. O valor a pagar à 4 Casas é 950 mil euros, que acresce o IVA. Contudo, este montante não inclui outros custos, designadamente despesas de deslocação, que serão cobradas autonomamente mediante a apresentação do adequado comprovativo. Nem vou fazer comentários sobre isto. O contrato é válido por um período de 2 anos ou até se esgotar o plafond de 950 mil sem IVA. É de esperar, observando o histórico, que a seguir o Banco de Portugal volta a repetir o mesmo expediente, efetuando um novo ajuste direto. E agora já vamos ver o artigo, porque este artigo utilizado, para vocês perceberem, é um artigo que basicamente é invocado na medida em que, quando a administração pública quer fechar um contrato qualquer que não tem propriamente critérios específicos e objetivos que possa colocar em cima da mesa para abrir um concurso público, então fazem uma espécie de contratação um bocadinho mais arbitrária, que à partida se conta com a benevolência da parte dos gestores públicos para não escolherem os amigos, visto que não estão a abrir um concurso público. E na verdade o que acontece é isto mesmo. Agora vamos ver aqui basicamente que prática é esta, até porque é como se diz aqui, o anterior governador de Portugal e atual comentador da CNN, salvo erro, Mário Centeno, entregou um contrato de 861 mil euros a 4 Casas, também por ajuste direto. Também nesse caso foi usado o argumento de que não existe nenhum concorrente da 4 Casas capaz de exercer as funções de assessor jurídico para as quais foi contratada. E a pergunta que eu faço é: se um escritório de advogados não consegue garantir assessoria jurídica, para que é que serve?
Quer dizer, isto não, honestamente, devem achar que somos todos estúpidos. Só pode, somos todos estúpidos e, portanto, vocês têm que invocar sempre o mesmo artigo quase que de exceção e contratar sempre as mesmas pessoas, porque nenhum escritório de advogados neste país presta assessoria jurídica com uma Quatro Casas. Enfim, eu nem vou fazer mais comentários. Já em anos anteriores, a Quatro Casas foi escolhido pelo Banco de Portugal para este tipo de contratos. No total, na última década, receberam 11 contratos do Banco de Portugal, todos por ajuste direto. No global, a firma já firmou 13 milhões de euros, com IVA incluído neste tipo de contratos de mão beijada com o Banco de Portugal. O contrato mais elevado foi assinado em 2019, com quase 4 milhões de euros, incluindo o IVA, de valor mais alto, 2,8 milhões de euros, obtido em 2023. Esta firma de advogados não é a única a ser beneficiada por ajustes diretos efetuados pelo Banco de Portugal. No final de abril, tem aqui a Cérvulo e Associados, ganhou 265 mil também por ajuste direto. Contudo, neste caso, o Banco de Portugal utilizou um outro argumento que é comum a quem quer escapar a lançar concursos. E tem aqui, e esta é a regra que é engraçada e que é utilizada muito mais frequentemente do que deveria ser. Trata-se da regra de exceção na lei que permite que o ajuste direto, quando a natureza das respectivas prestações, nomeadamente as inerentes a serviços de natureza intelectual, não permita a elaboração de especificações contratuais suficientemente precisas para que sejam definidos os atributos qualitativos das propostas necessárias à fixação de um critério de adjudicação. Eu vou trocar isto por miúdos para vocês perceberem. Vamos partir do pressuposto que vocês precisam de alguém que tenha umas determinadas capacidades intelectuais. E essas capacidades intelectuais são difíceis de definir no papel. Ou seja, é difícil. Vocês precisam de alguém que tenha um determinado número de capacidades que vocês não conseguem enumerar para fazer concurso público. Vocês partem do pressuposto de que este tipo de contratos seriam excepcionais. Ou seja, com frequência, na administração pública deveria ser possível definir critérios para abrir um concurso público. Ou seja, eu quero um escritório de advogados, vamos partir do pressuposto que é este o critério, que prestem assessoria jurídica e que tenham, sei lá, pelo menos 10 anos de mercado, não sei. Alguma coisa deste género. E que tenham estado envolvidos em pelo menos X processos, o que garanta a vossa experiência no mercado e, portanto, se eu quero pessoas experientes, estou à procura delas. Pronto, têm aqui 3 critérios. Isto são critérios definidos. Eu acabei de dizer isto aleatoriamente. Obviamente não serão estes os critérios, mas dito de forma aleatória é isto. Basicamente, estas pessoas utilizam com alguma frequência, não só o Banco de Portugal, mas outras entidades públicas, utilizam com frequência este artigo excepcional em que diz: como nós não conseguimos definir as qualificações necessárias de uma pessoa que precisamos, então não definimos as qualificações, não abrimos concurso público e fazemos contratação arbitrária por ajuste direto. E o que é que isto acaba por gerar? Acaba por gerar uma forma de fugir aos concursos públicos, permitindo selecionar de forma arbitrária, beneficiar determinadas pessoas, amigas ou não do poder político, amigas ou não das estruturas partidárias, e é um artigo de exceção que é utilizado muito mais do que excepcionalmente, se é que me faço entender. E, portanto, tem aqui, basicamente, parece que o Banco de Portugal, apesar de mudar o seu governador, continua a atribuir contratos à Quatro Casas e, portanto, dinheiro que nunca mais acaba. Era o Mário Centeno e tem agora também o novo governador, o Álvaro Santos Pereira, a atribuir a prática que era mantida por Mário Centeno, e depois tem aqui a alegação de que há determinados contratos que não podem ser definidos critérios porque são serviços muito especiais. E depois vocês vão ver, e trata-se apenas de assessoria jurídica. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.